Boa noite. O prefeito de Natal critica corte de verba que seria destinada à construção de terminal turístico na Redinha. Emenda coletiva inicial era de 24 milhões de reais, que teriam como destino o novo terminal turístico do local, mas devido à necessidade de um corte de 21% nas emendas, a bancada federal Potiguar optou por retirar quase a totalidade da verba do terminal. Morre a menina Bruninha, 3 dias após fazer um transplante de coração. E você vai ver ainda. Prefeitura começa o recadastramento obrigatório dos taxistas que atuam na capital potiguar. E a minha entrevista hoje aqui no estúdio é com a vereadora de Natal, Nina Souza, do PDT. Hoje é segunda-feira, 8 de abril de 2019 e o Band Cidade está no ar. O prefeito de Natal, Álvaro Dias, criticou hoje a bancada federal do Rio Grande do Norte pelo corte de 24 milhões de reais em recursos destinados à capital. Disse que está enviando um novo ofício, pedindo a reavaliação dessa decisão da bancada. Atitude discriminatória. Foi assim que o prefeito de Natal, Álvaro Dias, descreveu o corte de verba feito pela bancada federal do Rio Grande do Norte, no valor de 24 milhões de reais, que seria destinada para a construção do terminal turístico da Redinha. O prefeito de Natal aproveitou um evento na Federação do Comércio para criticar a medida tomada por deputados federais e senadores potiguares. A cidade de Natal, durante muito tempo, não teve uma emenda impositiva coletiva destinada à nossa capital por parte da bancada federal. Agora que nós conseguimos, através de uma visita que realizamos, inserir essa emenda, que seria de 24 milhões, a bancada federal simplesmente agora realizou um corte muito grande, discriminando a cidade de Natal, diminuindo o volume de recursos alocados de 24 milhões para apenas 8 milhões. É muito pouco. O prefeito defende que pelo menos 20 milhões de reais cheguem ao Rio Grande do Norte. Pedimos à bancada federal que faça o corte linear, ou seja, de 20% para todas as emendas destinadas, e não um corte diferenciado, discriminatório com a cidade de Natal, como foi feito. Se fizer de 20%, Natal teria em torno de 20 milhões de reais. Se não fizer o corte linear, adotar o corte discriminatório, como eles estão fazendo, nós vamos receber apenas 8 milhões. Quer dizer, com o corte linear, que é o justo, que é o correto, que é o adequado, então subiria de 8 para 20 milhões de reais, que é o que nós estamos pleiteando. O prefeito Álvaro Dias vem fazendo uma grande pressão sobre a bancada potiguar. Na verdade, a bancada colocou 1 milhão de reais, praticamente descartou o projeto do terminal turístico da Redinha, um projeto muito importante, sobretudo se a gente observar o potencial turístico que tem, claro, a cidade de Natal. Aliás, o turismo que movimenta 52 segmentos da economia. O prefeito fez uma grande pressão, a bancada aumentou para 8 milhões de reais. Mas ainda assim é muito pouco esse recurso se a gente observar o projeto na sua dimensão, que é de 24 milhões de reais. A pressão continua dura sobre a bancada potiguar. É aguardar as cenas dos próximos capítulos. Sim, porque essa novela, pode apostar, não termina aí. E ainda sobre o prefeito Álvaro Dias, hoje, durante entrevista ao programa Jornal da Cidade, da 94 FM, o gestor da capital admitiu que está distante do ex-prefeito Carlos Eduardo. Mas ele evitou creditar isso a uma prévia de palanques que estarão se formando para o pleito de 2020. Álvaro Dias afirmou que vai buscar diálogo com Carlos Eduardo nos próximos dias. É fato, e quem acompanha a cena política do Rio Grande do Norte sabe que desde a eleição lá de outubro do ano passado ocorreu um distanciamento entre Álvaro Dias, que era vice-prefeito e se tornou prefeito, e o então candidato a governador, naufragado nas urnas, Carlos Eduardo. Hoje, o cenário coloca Álvaro Dias, gestor da capital, um líder político, já tentando pavimentar o caminho da reeleição, e um Carlos Eduardo tentando criar uma via para ir de encontro ao prefeito Álvaro Dias. Mudando de assunto e falando de uma temática que emocionou a todos nós, continua emocionando. Morreu na tarde de ontem a menina Bruna Silveira Lopes, de 7 anos de idade. Bruninha, como era conhecida, estava internada em estado grave e após um transplante de coração realizado no Instituto de Medicina Integral Fernando Figueira, no Recife.
A menina tinha uma cardiopatia grave e saiu do Rio Grande do Norte, onde morava com a família, para passar pelo procedimento cirúrgico. Na madrugada desta segunda-feira, o corpo de Bruna seguiu para a cidade de Serrinha, no Agreste Potiguar, onde ocorreu o velório e o enterro. Todos nós choramos, todos nós sofremos, todos nós nos emocionamos, todos nós embarcamos no sonho e na luta de Bruninha. Uma luta pela vida, uma luta, ela não foi derrotada, porque quantas pessoas, quantas crianças, quantas Bruninhas, quantos Brunos, quantas Marias, quantos Joãos serão salvos agora com essa grande lição que Bruninha nos deixou. Uma mestre na arte de mostrar o que há de melhor na vida, o praticar o bem. Uma mestre na arte de unir todas as pessoas, conhecidas e desconhecidas, do estado e fora do estado, em uma mesma torcida, em uma mesma oração, em um mesmo ato concreto de buscar ajudá-la e trazer a sua vida. Bruninha foi uma professora sobre todos os aspectos. Ensinou a importância da doação de órgãos, ela própria recebeu um coração. Ensinou a importância da união de pessoas de bem e não precisa, repito, ser conhecido para lutar por algo concreto. Ela conseguiu sim a transferência de Natal para Recife, mas quis Deus que Bruninha agora partisse. De fato, ela partiu, mas deixou enormes lições e uma emoção que não será apagada, pelo contrário, relembrada a cada dia, relembrada como uma criança de 7 anos de idade. Foi uma mestre para mostrar, lutar pela vida e mostrar a união que promove o bem pela vida. Quantas lições Bruninha nos deixou, quantas Bruninhas serão salvas a partir de agora com esses ensinamentos da mestre que agora sorri no céu. Nesse mês de abril, começa o recadastramento obrigatório dos taxistas que atuam em Natal. O serviço vai acontecer até junho deste ano e você, taxista, precisa estar atento. A partir do dia 22 de abril, todos os permissionários do serviço de táxi em Natal devem fazer a atualização cadastral. Norma exigida em lei e que é feita todo ano. Tanto o sindicato quanto a cooperativa, né, que representa os taxistas, já receberam essa documentação. Ele pode pesquisar na internet, né, que também já está lá. E a outra possibilidade é ele vir aqui, né, na central do usuário, onde eles costumeiramente fazem a vistoria. O recadastramento segue até o dia 7 de junho e será distribuída de acordo com o número da permissão. A partir do dia 22, né, inicia-se a permissão 01 até a de número 30. E assim, né, sucessivamente. No caso, a partir do dia 23, passa a ser a 31 em diante. 30 e 30 permissões por dia. Essa foi a forma que a gente encontrou para não haver nenhum tumulto aqui na Secretaria. Atualmente, Natal possui uma frota de pouco mais de 1.000 táxis comum e 2 táxis ambulância. A média de idade dos veículos é de 5 anos e meio. O representante da secretaria responsável por esse recadastramento explica que quem perder esse prazo ficará sem a permissão de prestar serviço como taxista na cidade. Depois do dia 7 de junho, ele tem 15 dias para apresentar a documentação. Após esses 15 dias que não foi feito, né, o recadastramento, aquela permissão ela fica caduca e pode haver a vacância daquela permissão. A Polícia Militar e o Departamento de Trânsito do Rio Grande do Norte, o DETRAN, intensificaram as ações de fiscalização da Operação Lei Seca durante esse final de semana na capital. Em 2 pontos, as barreiras foram montadas. 54 motoristas foram autuados por embriaguez ao volante. Um deles acabou, inclusive, preso em flagrante. As blitz foram montadas na Avenida Prudente de Moraes, nas proximidades da Arena das Dunas, e na Rua Conselheiro Tristão, na zona norte da cidade. Segundo a própria Polícia Militar, no total foram abordados 729 veículos. Além dos autuados, foram registradas ainda outras 32 infrações de trânsito. Por fim, 7 veículos foram rebocados para o pátio do DETRAN. O Band Cidade faz uma rápida pausa e volta em instantes. O final de semana foi de troca de experiência entre profissionais da saúde e especialistas em cirurgia oncológica.
Natal foi sede do primeiro Fórum Nacional de Defesa Profissional da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica. O evento discutiu temas polêmicos como telemedicina e a remuneração dos profissionais da rede pública e privada. Gestores da saúde, profissionais e cirurgiões oncológicos de diversas partes do país participaram do primeiro Fórum de Defesa Profissional da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica. O evento aconteceu aqui em Natal e contou com a presença de diversas autoridades da área. Sem dúvida alguma, nós conseguimos atingir o objetivo que gostaríamos. Pela primeira vez, reunimos em Natal entidades médicas importantes no país, como a Associação Médica Brasileira, o Conselho Federal de Medicina, o Conselho Regional de Medicina, a Associação Brasileira das Instituições Filantrópicas de Combate ao Câncer, as Forças Armadas, o Ministério da Defesa, Exército, Marinha e Aeronáutica estiveram representados aqui no fórum, o Ministério da Saúde. Nos 2 dias de evento foram discutidos temas como telemedicina, assistência oncológica na rede pública e a remuneração dos profissionais na saúde suplementar e no SUS. São vários temas que são muito importantes para a população brasileira, porque nós estamos querendo oferecer o melhor tratamento possível aos pacientes com câncer, inclusive tratamentos que ainda não são oferecidos à população. De uma forma geral, o paciente hoje, quem usa o sistema de saúde hoje, não tem segurança da qualidade do serviço que ele vai receber e se vai receber o atendimento do qual ele necessita no momento de dor. A programação do evento também contou com troca de experiência entre gestores. Hoje o que a gente trouxe de novidades são os modelos que nós estamos usando dentro do hospital, no qual há uma divisão do que a gente chama de sinistralidade, ou seja, uma divisão do risco. Nós precisamos dividir com a operadora o risco, estabelecer um critério de pacote, tá certo? No qual o médico ele tenha a garantia do seu recebimento, o hospital faça uma avaliação do ticket médio, ou seja, ele consiga projetar os gastos, nem sempre isso vai dar certo, a operadora de saúde do outro lado também tenha essa noção de um gasto médio, às vezes vai ser mais, às vezes vai ser menos, mas na média é aquilo, e você possa trazer o médico como seu parceiro, ou seja, quanto melhor o desempenho, quanto melhor o resultado, quanto mais o paciente se curar, quanto mais rápido ele sair, ele também vai ter participação no resultado. Para o representante da Associação Médica Brasileira, as palavras-chave do evento foram transparência e respeito. O objetivo do médico é sempre o paciente, sempre. Nós não fazemos medicina, não estudamos 6 anos, passamos mais 3, 4, 5, 6 anos, às vezes, em especialização, para lidar com a operadora. Nós fazemos isso tudo para atender o paciente. E quando você pensa no paciente, sem transparência, nada disso vai funcionar. E a gente vai agora até Brasília. Conferir as notícias do dia no Congresso Nacional. Com a gente a partir de agora, Napoleão Castro. Boa noite para você. Meu abraço a você, Ana. Muito boa noite ao telespectador do Band Cidade. Nesta segunda-feira, reportagem em Band Natal, retornando da capital brasileira, Palácio do Planalto, com as informações, iniciando a nossa semana de cobertura aqui direto da capital brasileira. Hoje, um dia importante na tomada de decisão do presidente Jair Bolsonaro em relação ao comando do Ministério da Educação. No entender do chefe do Executivo Nacional, esses 90 dias com extremas mudanças no comando de coordenação, diretorias e também de secretarias do Ministério, levaram a uma condição inaceitável em nível de Brasil na questão da educação, principalmente na definição das políticas educacionais. Daí a tomada de posição hoje do presidente Jair Bolsonaro em relação ao Ministério aqui na capital brasileira. E começa, Ana, na noite desta segunda-feira, aqui em Brasília, a 22ª Marcha em Defesa dos Municípios, a Marcha dos Prefeitos, começando hoje e vai até a próxima quinta-feira. 4.800 inscritos vão participar, com a delegação muito grande também da Federação de Municípios aí do nosso estado do Rio Grande do Norte, que vão estar participando. A gente vai estar acompanhando tudo e no decorrer da semana vamos estar trazendo em detalhes aqui na programação do Band Cidade. Temas como a reforma da Previdência, recursos oriundos do pré-sal,
e o debate em cima das barragens no país são algumas das plenárias que vão estar sendo levadas a efeito no debate com os chefes de executivos municipais. Representantes do governo federal, Congresso Nacional, autoridades e especialistas em áreas municipalistas vão estar participando também destas plenárias. E em nível de Congresso Nacional, a expectativa, Comissão de Constituição e Justiça, o relator da reforma da Previdência quer, entre amanhã e quarta-feira, colocar o seu relatório em votação. Ele espera aprovar esse relatório para que aí sim ele possa ir para um amplo debate na Comissão Especial da Reforma da Previdência. São essas as principais informações, iniciando esta semana de cobertura aqui direto da capital brasileira, Napoleão de Castro, exclusivo para o Band Cidade. Obrigada, Napoleão. E, na verdade, não há nenhuma novidade nessa marcha dos prefeitos. A novidade que tem e a expectativa está em torno sobre como essa marcha vai ser recebida pelo governo federal. Teoricamente, o ministro da Economia, Paulo Guedes, ele próprio defende um novo pacto federativo, ou seja, uma nova divisão do bolo tributário. E esse é um pleito dos prefeitos. Hoje, o bolo tributário é dividido, 60% fica com a União, 15% com os municípios, 25% com os estados. No argumento de que o cidadão está no município, é que os prefeitos querem uma divisão melhor, ou, no critério deles, mais justa, com recursos mais expressivos para os municípios. É saber agora se essa marcha vai dar em algum lugar ou essa marcha continua parada. Os próximos capítulos, nos próximos dias, a gente vai conhecer exatamente essa realidade. Agora, Napoleão, sobre essa questão do ministro da Educação, Vélez Rodrigues. O presidente Bolsonaro, ele vive uma dualidade. Se, de um lado, o primeiro escalão já começa a ser exonerado, como é o caso do agora ex-ministro Vélez Rodrigues, por outro lado, os órgãos federais nos estados continuam aguardando as nomeações. E eu tenho um recado para você. Todo mundo sabe que o mais importante na vida é ter saúde, não é verdade? Porque com saúde a gente conquista o resto. E a melhor opção para você ficar tranquilo é o plano do Apvida. Hoje, a maior operadora de saúde do Norte e Nordeste cuida de você, oferecendo modernas unidades de atendimento e tecnologia de ponta. No Apvida, você ainda conta com cobertura odontológica, com clínicas credenciadas em todo o Brasil. Quer mais segurança do que isso? Garanta medicina de qualidade pelo melhor custo para toda a sua família. Ligue agora e fale com o atendente no 84-3220-5021. Eu vou repetir para você anotar. 84-3220-5021. Apvida é a solução completa para você sempre ter o mais importante, uma vida plena. A Apvida faz bem para você. E no próximo bloco, nós vamos conversar aqui no estúdio com a vereadora da cidade de Natal, Nina Souza. O Band Cidade volta já. De volta com o Band Cidade. E agora é hora de entrevista. Eu recebo aqui no estúdio a vereadora da cidade de Natal, Nina Souza, do PDT. Vereadora, boa noite, seja muito bem-vinda. Boa noite, Ana. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Vereadora, a senhora já estava aqui no estúdio quando a gente exibiu uma matéria, inclusive com o prefeito Álvaro Dias, criticando duramente a bancada por esse corte no projeto do terminal turístico da Ridinha. Como foi que a senhora recebeu essa medida, vereadora? Eu recebi com extrema indignação. E é bom que o morador de Natal saiba o seguinte: nós temos até um jargão nordestino que a gente diz, não me deu peixe, ensine a pescar. Ensinar a pescar era justamente o que a emenda da Ridinha trazia, porque hoje o turismo é a nossa fonte principal de recursos. A indústria turística, ela fomenta várias e várias atividades, inclusive atividades informais. Então, na hora que você reestrutura o terminal da Ridinha, na hora que você traz investimentos para o turismo daquela região, não é só a Ridinha que é beneficiada, não. Todo o litoral norte é beneficiado. Então, era um aporte de 24 milhões que iria dar um novo olhar. Um olhar que, inclusive, nós esperávamos que vinha com a ponte. Né? Que houvesse realmente um atrativo maior naquela região com a ponte. A ponte veio muito importante, né? A ponte, hoje a gente vê mais do que nunca que a ponte é importante, mas falta essa reestruturação. Então, na hora que os deputados retiram esse recurso, ele está tirando o agente fomentador
de financiamento para as outras áreas. Porque para você subsidiar saúde, educação, meio ambiente, infraestrutura, é preciso de dinheiro. E esse dinheiro vem dos tributos que são arrecadados através de fontes diversas, e uma delas, principalmente no Rio Grande do Norte, é o turismo. Então, você acha que ainda há uma mobilização? O prefeito está se mobilizando, a Câmara Municipal se mobilizar e partir para uma pressão? Nós vamos insistir, mas nesse momento o principal agente é a população de Natal. Essas pessoas, os deputados e senadores, eles acabaram de sair das urnas, ainda nem esquentaram a cadeira em Brasília. Além das bancadas coletivas, a bancada tem a emenda coletiva, eles têm as emendas individuais. São 11. Se já está em 8,5, se cada um dispor de 1 milhão, a gente chega bem pertinho daí do valor que é necessário. E é preciso que todos pressionem. Nós não podemos, de forma nenhuma, deixar Natal sem esse recurso, tá? E assim, houve contingenciamento? Houve, mas por que o corte não foi linear? Não é? Por que tirar da Ridinha? Por que tirar de Natal? Por que tirar da única emenda que era fomentadora das outras emendas? Eu insisto em dizer que esta emenda, ela é a emenda que sustenta as outras áreas. Tá? Então, não se pode trabalhar assim, o Estado já está um caos, nós não temos, a gente olha para o Estado e vê quais são as fontes geradoras de riqueza desse Estado, Ana Ruth. Quais são? Então, a gente está aí, olha, com o empréstimo do Banco Mundial, a gente não sabe se as atividades que foram oriundas desse empréstimo, elas terão retorno para o Estado, mas é mais uma dívida. A gente vê aí, olha para um lado e para o outro, a máquina administrativa parada. Daqui a pouquinho, infelizmente, pelo que a gente está já sentindo, vai começar atraso de salários. E aí a bancada vem dessa forma, não é? E retira 24 milhões da Ridinha. E aí traz uma tristeza muito grande. Vereadora, falando agora de um outro projeto, mas dessa vez um projeto que está com a senhora, a relatoria da senhora, o projeto que regulamenta os aplicativos de transporte. Como é que está esse projeto na Câmara, vereadora? Olha, isso é mais um tema que enseja grandes discussões. Nós sabemos que os motoristas por aplicativo, essa atividade hoje ela é uma realidade que, inclusive, tem o apoio total da sociedade, porque hoje qualquer um de nós pegamos um celular e chamamos um dos aplicativos, Uber, 99 Pop, ou seja qual for, né? Inclusive, valendo salientar que pessoas que moram em zona, que não são atingidas por táxi ou por missionários, etc., têm o acesso ao aplicativo. A legislação federal ela foi aprovada em 2018, tá? Existia na Câmara um projeto tramitando do então vereador Santo Pimentel, ele deu entrada em 2016. Quando eu peguei a relatoria em 2017, eu vinha acompanhando a discussão a nível nacional. Esperei a discussão terminar e montei todo um substitutivo ouvindo a categoria. Foram 11 meses de trabalho, né? De modo que a gente tem hoje, inclusive dito por todos, que a gente está recebendo comissões do país inteiro. Hoje, se a nossa regulamentação passar, é dito por eles, será a melhor regulamentação do país. O que a senhora traz esse substitutivo? Primeiro a gente traz a questão da segurança, né? Os motoristas por aplicativo, hoje, eles são extremamente vulneráveis, né? Porque eles não têm dado algum acerca das pessoas que estão adentrando nesses automóveis. Então, a gente está trazendo ajustes para isso, para dar segurança a esses pais e mães de família. Segundo, também, o poder público, ele não detém, de fato, os dados relacionados a esses aplicativos. Se eu perguntar hoje para a STTU quantos motoristas por aplicativo tem em Natal, a STTU não sabe responder. Então, é preciso que aqueles dados que são lançados no sistema, na hora que você entra dentro do aplicativo, eles sejam ratificados. Ou seja, aquelas certidões negativas, aquela questão da sua habilitação, do tempo, do tempo do carro, etc. Tudo isso que você diz à plataforma, ela tem que ser ratificada na STTU. O governo tem que ter o controle, não é? Obviamente tem que ter o controle, por quê? Porque você tem todo um planejamento estratégico da cidade. Questão de mobilidade, que inclusive é caótica aqui em Natal, você não pode ter algo desse tipo sem ter um controle. Então, a gente traz essa discussão, a gente garante que as pessoas elas trabalhem nos aplicativos sem estar o governo o tempo todo pressionando e atrapalhando, porque às vezes a burocracia demais ela atrapalha. Agora também, obviamente, que a gente não pode deixar as coisas de toda forma. Então, a discussão ela é bem interessante, mas tem um ponto que é polêmico demais, né? O ponto mais polêmico do projeto é a questão da limitação. Da limitação, o número de veículos. E aí, eu desafio quem venha me dizer qual o número certo de veículos por aplicativo. Como é que a senhora vai calcular, vereadora? Eu não tenho competência para isso.
Eu não tenho competência nem legal, nem de conhecimento, nem eu. E com o devido respeito, hoje ninguém tem, porque se eu perguntar, como eu falei há pouco, a STTU, quantos tem em Natal, elas não têm, não sabem. Então, como é que a gente vai limitar? Então, qual é a nossa proposta? A nossa proposta é passando para quem é de direito este controle. Como nós dizemos que na lei, com 3 meses, o motorista que entra no aplicativo com 3 meses, ele tem que, até 3 meses tem que ratificar, 4, 5 meses, o governo vai saber quantas pessoas operacionalizam. Então, caberá ao governo dizer se limita ou não, tá? Porque o aplicativo, ele tem uma característica diferente. Tem os que trabalham todos os dias, tem os que trabalham só final de semana, tem os que trabalham só em feriado, como renda complementar. Então, são várias características distintas. E na hora que você limita, o cerne dos aplicativos, ele deixa de existir. Hoje a gente aciona com 3, 4 minutos chega, porque nós temos muita oferta. Na hora que você reduz a oferta, esse serviço não vai ser prestado da forma que é hoje. Vereadora Nina Souza, obrigada por seus esclarecimentos aqui no Band Cidade. Eu que agradeço. Um abraço em todos. Obrigada. E o Band Cidade vai ficando por aqui. Sua companhia agora é o Jornal da Band. E não esqueça que essa entrevista você revê lá no politicaemfoco.com. Ótima noite e excelente semana.